No way. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Desvendando Potências, SEDEC Interlagos. O especial de hoje é sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Abordaremos o assunto sexualização da mulher negra. E para compor a nossa conversa, temos hoje a nossa entrevistada Letícia, Maria Luísa, Esther e Sara. E eu sou a Evelyn. Falando um pouco do Desvendando Potências para vocês, o Desvendando Potências é um quilombo contemporâneo, é um projeto do SEDEC Interlagos, que a gente é aqui do Grajaú, Parelheiros, atua com meninas de 13 a 25 anos, onde a gente aborda temas como sexualidade, geração de renda, autoconhecimento, projeto de vida e por aí vai. Para começar, quer se apresentar um pouco, Bora. Letícia? Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Acho que esse projeto é maravilhoso. Ele tem uma potência, como o próprio nome diz. Bom, eu sou Letícia. Sou educadora social, facilitadora e palestrante. Abordo temáticas como relação, comunicação, autoconhecimento, sexualização, marcadores sociais, enfim, acho que eu abordo um pouco do campo das nossas relações e por que a gente se relaciona como a gente se relaciona. Sou cientista social, então isso está muito entranhado em mim. E acho que é isso. Muito feliz de estar por aqui com vocês. Letícia, você pode falar um pouco qual a importância do Dia da Consciência Negra para você? Boa. Eu acho que primeiro é pensar que o Dia da Consciência Negra ele só chega depois de um longo período de luta do movimento negro para consolidar essa data como um dia de celebração da existência de Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança quilombola que construiu um projeto político no final das contas, porque Quilombo dos Palmares resistiu por muitos anos e tinha um jeito de funcionar ali dentro que era muito diferente, que era mais horizontal, que trazia resquícios da filosofia africana na diáspora aqui no Brasil. Então, acho que ele é importante, ele não é só um dia que a gente reflete sobre as nossas dores, reflete sobre o histórico violento que foi a escravidão e reflete o que é o presente, que isso se espelha no presente e se espelha no futuro também. Além da gente se provocar a construir movimentos e transformações ainda para trazer a equiparação racial, a equidade econômica, o acesso de mulheres, a valorização da mulher negra, enfim, ele também é um dia que a gente precisa celebrar e entender que o que é Brasil só é Brasil porque tiveram pessoas negras, africanas, que foram trazidas forçadamente, mas que construíram, fizeram desse solo seu solo. Fizeram dessa nova terra sua terra. E tudo que a gente sabe sobre cultura, gastronomia, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar, a nossa estética, a gente bebe das fontes desses milhares de povos que foram trazidos para cá. Então, um dia que a gente olha pra gente e se celebra, se valoriza, se exalta também em alguma medida. Eu acho que é um mês, não só o dia 20, mas o mês de novembro é dedicado a isso. A gente se provocar para trazer transformações sociais, mas também valorizar tudo que a gente entrega para essa terra, para esse Brasil que a gente conhece. Sim. E para vocês, meninas, pensando na relevância do Dia da Consciência Negra durante o ano, qual a importância para vocês? Eu acho que, como a Letícia falou, eu acho que é uma data comemorativa que a gente conseguiu depois de anos e anos de apagamento, anos e anos de luta. Então, eu acho que não tem muito mais o que falar. Acho que ela já falou tudo. Ela arrasa demais. Então, eu acho que é isso, não é? Eu acho que consciência negra são resultados de resistência de quem veio muito antes da gente. De lembrar exatamente o que ela falou, que o Brasil foi construída de mãos escravizadas, né? Uhum. E lembrar que consciência negra é uma data muito importante de ser comemorada, mas que nós negros existimos o ano todo, né? Nossa existência toda. Uhum. Nós estamos existindo, resistindo aí, mas é isso. Sim. Então, meninas, entrando um pouco do tema que vai ser abordado, que é sexualização das mulheres negras, podemos falar um pouco sobre essa questão da sexualização da mulher negra para a juventude, para as meninas adolescentes e tudo mais? Quer falar um pouco, Letícia?
Esther, Eu posso ir. Eu acho que, de novo, vem de um histórico, né? A gente precisa entender que o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar, ela não vem à toa, não é dado assim só, simplesmente. Ela é construção. Então, o corpo negro, ele por si só, ele já deixa de ser humano. Ele não é humanizado nesse processo da escravidão, da colonização. Ele passa a ser objeto. E aí, o corpo da mulher negra, dentro de uma base, de uma pirâmide, das interseccionalidades das violências, o corpo da mulher negra é o mais objetificado ainda, é o mais sexualizado, é o que vira mais produto, enfim. E aí, ele sempre tá ocupando dois campos que eu fico pensando, que é, ou esse corpo da mulher negra ocupa espaços sociais e profissionais de cuidado. Então, a gente vira para aquela história da ama de leite, daquela mulher escravizada que é colocada dentro da casa grande para cuidar dos filhos daqueles senhores e que passa uma vida toda. E hoje a gente ainda tem resquícios disso no campo profissional. Então, a mulher negra está sempre em alguns serviços de subserviência, não está na liderança, não está na alta gestão das empresas e etc. Então, a gente é cuidado, serve para cuidar das pessoas. Ou a gente vai pro campo da hipersexualização, onde a gente vira... tá sempre a serviço do desejo do outro, né? E aí essa mulher não é digna de desejo, essa mulher não é digna de respeito. Se a gente olha os números, mulheres negras são as maiores vítimas de estupro, de violência sexual, porque tem um atravessamento da raça. Se a gente for olhar para as meninas que... As mulheres trans, negras, são elas que estão na linha de frente de trabalhos de troca sexual, enfim, né? Em alguma medida. Então, esse histórico da sexualização do corpo negro, da mulher negra, ele já é antigo. Ele só vai se renovando em alguma medida. Então, na minha adolescência, eu passei por sexualização. Acho que a partir dos 11 anos de idade, a gente já começa a ser sexualizada. Até antes, algumas meninas vão relatar isso muito antes. O bumbum empinadinho, olha a cinturinha, olha que mulatinha, olha que não sei o quê. Tem como eu posso dizer, um imaginário coletivo cultural onde a gente vai naturalizando isso, assim. Passei por muitos tipos de assédio, em alguma medida. E não é um corpo que deve receber amor e afeto, né? Nunca é um corpo digno de afeto, digno de amor, digno de respeito. Vocês percebem isso? Sim, vocês? Sim. Eu acho que... Mais uma vez, você falou tudo, né? Não. eu acho que também... Eu acho que complementando o que você disse, o corpo da mulher negra também é visto como um corpo muito lascivo, vamos dizer assim. Um corpo que aguenta muita coisa, um corpo que deve aguentar muita coisa. Tanto que a gente estava comentando um dia desses sobre as experiências, vamos dizer assim... torturas, vulgo torturas, usadas em mulheres negras para descobrir grandes avanços científicos, medicinais, tanto os exames da saúde da mulher, ginecológicos mesmo, foram testados em muitas mulheres negras, foram cobaias, tiveram que sofrer para que nós tenhamos um tratamento, né, para nós hoje. Então, eu acho que é desde sempre, eu acho que na nossa adolescência, hoje em dia a gente essa sexualização é muito presente na nossa vida, né? Esse negócio de, nossa, que mulata bonita, nossa, mas que cintura, né? Cintura de nega, isso aí, sabe? Então, são palavras, são frases, são jeitos de falar que vão falando pra gente do cotidiano que acabam sendo comum, mas que a gente não pode normalizar, a gente não pode romantizar, né? Exatamente. Em questão a isso, sobre as mulheres negras foram feitas de refém, né, por um médico que era de ginecologista, e por acharem que o nosso corpo aguenta mais, elas nem usavam anestesia, nenhum tipo de anestesia. Era, tipo, ali, no cru, porque a mulher negra aguenta, como um exemplo, a mama de leite, tipo, todo o nosso corpo tinha que ser servido para eles. Tudo que tinha que ser pro prazer deles, pro trabalho deles, tudo, a gente era como um objeto. Exato.
um corpo lucrativo pra caramba. E acho que a gente precisa ficar muito atento, porque continua sendo um corpo lucrativo, né? Então, por muito tempo, a gente tinha uma musa do carnaval que sempre aparecia próximo de janeiro, e aí ela virava símbolo sexual. Era o único lugar que a mulher negra ocupava na representação da televisão brasileira, era nesse momento do carnaval. Para isso, aquela cultura serve, para isso, aquele corpo serve, etc. Mas, ainda que a gente hoje não tenha mais essa musa aí, né, das telinhas, vocês sabem do que eu tô falando, a gente ainda se mantém esse estereótipo da sexualização da mulher negra em alguma medida. Nas músicas, a gente mantém no cinema, a gente precisa estar muito atento, porque vai mudando. A Bell Hooks tem um livro chamado Olhares Negros, em que ela vai falar muito sobre isso, a representação da mulher negra na televisão, e como ela é importante, mas é sempre um lugar de muita estratégia também da gente continuar sendo um corpo que promove lucro, que traz lucratividade para as grandes estruturas. E eu fico olhando, né, vocês enquanto jovens, acho que eu quando era adolescente, eu não era um corpo desejável, eu era sexualizado, mas eu não era desejável. Então, não era... Tinha aquela babaquice daquela lista das mais não sei o que lá. Então, as meninas negras nunca estavam naquela lista das mais bonitas, das mais desejáveis. A gente não era nem vista pra beijar na boca, sabe? E hoje a gente tem um avanço de valorização de quem somos. Então, a gente teve um boom dessa estética, um boom da nossa estética, da nossa cultura, da nossa arte, do empoderamento, que é muito importante. Mas, com isso, a gente continua sendo sexualizada, ainda que a gente esteja sendo amada em muitas aspas, sabe? Como que essa cilada tá sempre... essa armadilha tá sempre à espreita. Então, a gente é sexualizada aqui, e a gente, em alguma medida, aceita também, porque isso tem símbolo de afeto, isso parece amor. Percebem isso? Sim. Essa dinâmica? Sobre esse amada, tava falando isso com as meninas um dia, não sei se era com a Maria Luísa. Eu acho que tem um padrão até pra ser amada, né? Você é mulher negra, você tem que ter um padrão de mulher negra que pode ser amada. Então, geralmente, é aquela mulher negra que tem traços finos, que não tem traços muito marcados, que não tem uma pele tão retinta assim, porque você pode ser negra o suficiente pra ser negra. Mas, se você for negra, dá pra ser menos negra? Sim. Então... Sobre o cabelo cacheado também, em relação, tipo, você não pode usar seu cabelo muito cheio, sem muito creme, porque seu cabelo fica feio quando não é definido. Exatamente. Entende? E aí, em questão a cabelo... prefere mais cabelo cacheado, cacho aberto, do que crespo, que é o cacho mais fechado. Então, tem várias questões, assim, que que as meninas em si também não percebem que estão sendo embranquecidas pela humanidade, porque todo mundo acha que é, tipo, definição de cabelo, mas às vezes você tá tentando deixar o seu cabelo mais liso. Exato. Entendeu? Tentando esconder as suas raízes. Sim, total. E acho que a gente tava falando sobre isso antes de começar a gravar, sobre a nossa experiência com maquiagem. Eu falei um pouco pra vocês. Então, eu passei por um longo processo da adolescência onde eu queria chegar mais próxima do padrão. Qual que é o padrão? É uma mulher branca, do cabelo liso, nananã, que performa essa brancura da mulher. Enfim, que no fundo é isso. Tudo é uma performance, né? Tá todo mundo performando. E aí, eu passava pó mais claro, eu tinha base em um tom mais claro, por não ter no mercado, mas porque também era uma estratégia minha de ser mais atraente, de trazer mais olhares, de trazer mais afeto. Então, essa busca, ela é muito perigosa quando o nosso desejo... A gente conversou bastante sobre isso, né? Nas oficinas. O nosso desejo tá pautado pelo desejo do outro, não pelo meu, pelo que eu quero, pelo que eu gosto. Mas é porque o outro acha isso, ele quer isso, eu me comporto assim. Sim. Meninas, nessa questão, assim, de como a sociedade vê o corpo negro, de como a sociedade vê o corpo da mulher negra, assim... Vocês, sendo adolescente, assim, como é, sabe, esse processo de identidade pra vocês? Eu acho que é muito difícil, porque quando você é uma menina preta, você sobrevive tendo um padrão já a se seguir. Por exemplo, no prézinho, eu lembro que eu era, tipo, a única menina preta do cabelo crespo, assim. Eu sempre pedia, faz aquelas trancinhas, que elas têm aquele movimento mais de cabelo liso mesmo, sabe? Minhas amiguinhas todas eram brancas, então eu tinha quem me comparar, eu queria ser igual elas. Então, querendo ou não, consequência dessas situações, a gente acaba demorando muito pra ter nossa própria identidade, pra
aceitar a gente do jeito que a gente é, né? Sim. Eu tô em processo de transição, vai fazer, acho que 2 anos. Então, eu parei de usar química muito tarde. Então, eu acho que eu ainda tô no processo de me reconhecer, porém, eu acho que eu me reconheço muito mais antes. Porque a minha mãe, por exemplo, ela era uma mulher que alisava o cabelo, ela era uma mulher que queria ser magra, ela queria cumprir padrões. E quando eu nasci, né, a primeira filha, ela não queria que nada acontecesse, ela falou, tá bom, você não tá gostando do seu cabelo? Tá bom, vamos relaxar ele e tal. E eu ficava super feliz, o cabelo baixíssimo, assim, uma coisa mais cacheada, uma coisa mais vegana. E eu achava, assim, o auge do auge, entendeu? Sim. E quando você começa a se reconhecer assim, eu tenho uma irmã menor que ela fala assim, meu cabelo é muito feio, o das minhas amigas são melhor na escola. E infelizmente, o quão é triste você se ver, né? Você se vê nas crianças de hoje em dia que estão vindo. E quão é triste ver que em geração isso não muda, entendeu? Essa procura por uma identidade, essa procura por um padrão a ser seguido, sabe? Isso não muda. Sim. Porque a sociedade martela na cabeça. Às vezes, ela nem fala assim, explicitamente. Só que ela fala assim, ai, ela é tão bonita, nossa, os meninos só gostam dela. Nossa, mas por que ela tem que eu não tenho? E geralmente ela tem um cabelo cacheado liso, geralmente ela tem uma pele clarinha, geralmente ela tem traços bem fininhos, entendeu? Geralmente ela é bem delicadinha. Exato. Entendeu? Porque tem aquele negócio também da menina preta ser bruta, ser grande. Eu mesma fui uma criança muito grande, entendeu? Então, era aquele negócio, ai, os meninos vão chegar perto de você porque não sei o que não sei o que lá. E essa coisa que você falou também eu acho que é realmente uma prova de que a sexualização do corpo negro tá bem antes da gente entender o que é sexualização de fato. Porque tem aquele negócio, se eu não for aceita pelos meninos, e aí? O que vai acontecer? Eles não querem, eles não me acham bonita? Eles... Entende? Sim. Então, eu acho que está presente bem na nossa infância. Eu acho que é uma coisa bem de berço, realmente. Geração em geração. E é triste ver o como isso não muda. Quer dizer, se depender de mim, isso vai mudar. Eu falei, relaxar esse cabelo, menina. Que negócio é esse? Esse cabelo é maravilhoso. É isso. E em questão a mulher negra ser bruta... foi uma resistência que a gente teve que adquirir de acordo com o tempo, porque a mulher negra, a mulher branca tinha que ter o corpo bonito, a gente que amamentava os bebês dela por conta pro peito dela não ficar caído, e essas coisas assim. E a gente teve que adquirir essa resistência justamente pela escravidão. A gente tinha que impor nossos limites de alguma forma. Então a gente aprendeu a ser bruta, ser mulher macho, como eles dizem, justamente pra impor que a gente não gosta, ou do que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente aceita. Que acabou criando estereótipos de mulher negra é barraqueira, mulher negra é briguenta, é raivosa, é pavio curto, entendeu? E olha como isso pra mim tem a ver com isso que a Sara falou. A gente teve que mudar um comportamento, adquirir esse comportamento para garantir algumas lutas, para garantir alguns avanços e, em especial, para garantir os nossos limites. Limite do meu corpo, limite do meu desejo, para denunciar o racismo que a gente passa, que a gente vai vivendo. Porque, ainda que é importante não só falar sobre... o tema desse podcast, né? Falar sobre consciência negra, mas também a sexualização da mulher negra, a gente não pode olhar só para o racismo, a gente precisa olhar para as mulheres negras. Para a gente destruir, desmantelar esse racismo, essa estrutura racista, ela vai precisar passar por uma questão de gênero. Então, não é só o homem negro. O homem negro é hipersexualizado também, ele tem muitas das problemáticas, ele também é atravessado, mas existe um outro campo de que é esse corpo negro aqui. Ele foi usado para, inclusive, continuar a manter a engrenagem da escravidão, para trazer novas pessoas, para serem novas mãos de obras, para ser novos escravizados, enfim. Essas mulheres não tinham direito de amamentar os próprios filhos, de estarem com os próprios filhos. Eu acho que tem uma marcação não só social, não só política, mas a nossa subjetividade também, o nosso jeito de sentir as coisas, ela também está pautada nesse atravessamento, assim, de seu filho vai ser arrancado, não importa, você deu a luz, mas você vai aproveitar que você está aí com o peito cheio de leite, você vai amamentar o meu filho, o seu filho pode ser vendido amanhã, a gente não se importa como você se sente. E aí, isso pauta quando você fala quando vocês trouxeram sobre os processos ginecológicos, os exames ginecológicos. Isso ainda tá na medicina, ainda assim, mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica, são as que mais sofrem, que não tem anestesia na hora de fazer os seus procedimentos. Então, esse imaginário de um corpo forte, que aguenta tudo, segue. Por isso que a gente precisa provocar essa conversa sempre, sabe? Sim.
Como é uma lei do retorno muito grande, né? Porque, vamos dizer assim, que a gente precisou ser bruta, vamos dizer assim, para conseguir certas coisas e acabamos caindo dentro de um estereótipo, né? De toda mulher negra é igual, todo corpo é igual. Nem parece que somos seres humanos independentes, somos pessoas únicas, sabe? Sim. Então, é uma coisa que eles nos tornam um coletivo, como se a gente fosse... Como se nós todos funcionássemos de um único jeito. Então, eu acho que é bem triste você perceber isso. Sim, e eu tava pesquisando ontem um pouco sobre a porcentagem de mulheres que são assediadas entre mulheres brancas e negras. E na maioria, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, as mulheres negras são mais assediadas sexualmente. E isso me faz pensar que é uma coisa que foi enraizada do tempo da escravidão, por mulheres não terem direitos a gostar ou não de algo, tipo, serem objetos, realmente, de como uma frase que eu li, que falava bastante, era sobre a mulher precisar ser domada por um dono. Sim, total. E isso perpassa por todos os corpos, né, ditos femininos. A gente pode aprofundar ainda mais essa conversa quando a gente olha para mulheres trans negras, quando a gente olha para travestis negras. Elas são ainda mais objetificadas, elas ainda são as mais animalizadas, são as mais sexualizadas em alguma medida também. Então, é uma conversa incansável, sabe? Assim, precisa ter e precisa ir aprofundando cada vez mais. Quando a gente vai falar sobre pessoas negras da comunidade LGBTQIAPN+, você também vai ver esses números sendo grandes do assédio, da violência sexual acontecendo muito mais para esses grupos, porque tem uma marcação de raça que faz da gente não ser dado como humano, né? Acho que esse é o processo. E aí, assim, não é consciência humana. Não devia existir consciência negra, devia existir consciência humana. Não é sobre isso, porque a gente precisa, de fato, nomear, dizer o que aconteceu e dizer o que acontece ainda. Mas é um processo, assim, de conscientização que todo mundo tem que se haver com o seu passado. A gente, enquanto pessoas negras, precisa se haver com esse passado. E pessoas brancas também, em alguma medida, precisa se haver com esse passado. Assim como homens brancos, héteros, cis, precisam dar conta desse passado e assim por diante, todo mundo em seus marcadores sociais resolvendo esse BO, porque esse BO tá aí agora. Que aí fala, tipo, eu vi um vídeo muito engraçado esses dias, que fala, tipo, os homens maltrataram as mulheres desde o início, que o tempo é tempo, e agora que elas vieram cobrar o prejuízo, tem gente, né, com dor de ombro, com dor de dente. Gente, é isso. Eu também não pedi para meus ancestrais trazer a força pro Brasil. Mas eles foram. Eu tô tendo que arcar com as consequências, né? Podíamos estar conversando sobre muitas outras coisas. E a gente pode conversar, porque a gente é muito além disso tudo, sabe? Isso que você falou. Não somos únicos, não tem uma massa homogênea, todo mundo negro se comporta assim, gosta assim, faz assado, se veste assim. Esse lugar da estética da mulher negra, né? Agora a mulher negra montada, precisa ter unha grande, precisa ter lace, precisa ter não sei o que. Quanto isso também, de alguma forma, é a performance do padrão que a gente vai se colocando, né? Então tá bom, agora negra bonita? Tá, mas negro bonito assim. Negro bonito assim, não quero, não gosto. Mas é importante a gente entender que podíamos estar falando de várias outras coisas. A gente podia estar fazendo um podcast falando, sei lá, sobre maquiagem, como a gente estava fazendo antes, sabe? Mas isso é uma conversa que precisa ter. E se eu tô tendo que fazer essa conversa, mesmo chorando, mesmo com dores, mesmo sendo atravessada por tudo isso, por coisas que eu não tenho responsabilidade, então, quem tem responsabilidade por seus antepassados, que dê conta disso. Galera, é arcar com o seu passado, né? A história da humanidade é uma história muito suja. É uma história construída em cima de sangue humano. E é sobre a gente não ignorar. Mas passado é passado, amor. O futuro se constrói em cima do passado. Exatamente. Então, se você não lembrar do passado, tentar fazer diferente, você vai acabar repetindo os mesmos erros do passado. Então, por isso que, querendo ou não, vai martelar aquilo. Houve uma escravidão no Brasil, pessoas sofreram, pessoas foram abusadas, pessoas foram massacradas, pessoas foram mortas. É sobre não ficar, mas não sei o que lá. Mas existiu. Não sei o que. Entendeu? E sempre pontuar ali. Porque a história é justamente pra isso, pra ser lembrada e não ser repetida. Exatamente. Letícia, você é uma mulher que tem muito conhecimento, assim,
Eu considero, assim, que você fala sobre... A Letícia, a gente deu uma oficina pra gente sobre sexualidade. Você passando esse conhecimento pra gente. Na juventude, quando você tinha a nossa idade, você teve acesso a esse tipo de informação? Cara, não. Eu acho que... Eu me formei, muito da minha formação, isso que as pessoas falam, você tem muito conhecimento, você sabe muita coisa. Eu bebo muito da fonte da minha família, assim. Até porque a minha família materna, ela é regida por mulheres negras incríveis, maravilhosas, assim. Desde minha avó, de minha bisavó, enfim. Então, foram essas mulheres que foram me formando, que foram me trazendo esse conhecimento. Ainda assim, por falta de relações sociais fora da minha família, que pudesse me valorizar, que pudesse me engrandecer, etc., eu fui tanto indo no processo estético de embranquecimento, quanto em alguma medida também do meu processo subjetivo. Meu jeito de ser passou a ser moldado por aquele comportamento. A minha escola foi uma escola interessante, do fundamental foi uma escola interessante. Eu fiz de espaços onde eu tinha que estar quilombos contemporâneos, como Desvendando Potências. Eu não tinha alguém construindo, desvendando potências e me chamando, essa coisa linda e maravilhosa que é esse projeto. Eu não tive isso. Mas, em alguma medida, eu fui me aquilombando com as pessoas que pudessem me apoiar, se apoio, pudessem me engrandecer, enfim. Então, não, demorou, muito tardiamente. Acho que por isso que eu gosto tanto de trabalhar com projetos assim, porque eu acho que a gente... não é uma semente só que fica no Desvendando, mas quando vocês saem, vocês vão construindo novos Desvendando Potências em outros lugares entre vocês. Sim, quão importante lugares como Desvendando, né? Porque, particularmente, eu sou uma pessoa que na vida eu tive muitas amizades de pessoas brancas. E, tipo, não que isso seja ruim, porém que, tipo, eu tenho uma amiga branca, uma amiga que é preta, mas, tipo, as minhas amizades não entendiam o que eu passava, entende? São pessoas que não compartilham de vivências. E daí você vem pra cá e você convive com pessoas que passaram a mesma coisa que você passou, entende? Sim. São histórias totalmente diferentes, mas que tem coisas tão iguais, tão parecidas. Amiga, a gente viveu a mesma vida. Sim. Como assim, né? Então, é sobre partilhar vivências, sobre você entender o que eu sinto, sobre você entender o que eu passei, sobre você entender as minhas dores, né? Sim. É uma coisa totalmente necessária para construção. Para construção de você mesmo, para construção de um ser, né? Então, por isso que eu acho que quilombos contemporâneos, como Desvendando, é super, hiper, mega importante. Porque para você ter contato com outras pessoas, para você poder dialogar, para você poder saber que aquilo não é unitariamente com você, não aconteceu só com você, que outras pessoas partilham dessa vivência, partilham dessas dores, partilham dessa mesma vida, de uma forma totalmente diferente. Então, por isso que eu acho muito importante. E que pena que você não teve na sua infância. Porém, é isso. Então, ela é tão arrasadora que ela construiu, ela fez, aconteceu. E é sobre. Eu acho que é importante também esses lugares, porque são lugares onde as pessoas se reconhecem e te reconhecem como mulher negra. Porque fora, tem muita gente que tenta embranquecer você. Mesmo sem você querer. Tipo, sempre... quando eu falo que eu sou mulher preta, não, você é parda. Eu fico, não, eu me considero mulher preta. Não, você é parda. Então, sempre tentam te embranquecer de alguma forma. Mesmo que não sejam só as pessoas brancas tentando te embranquecer, também tem uma parte da família. Tipo, seu cabelo assim é muito feio. Passa chapinha, faz isso, faz aquilo. Então, tipo, sempre quando eu era pequena, como ela disse, falavam desse negócio da trancinha. Eu vivia de trança. Eu nunca usava meu cabelo solto. Falava, mãe, quero usar meu cabelo solto. Aí, quando minha mãe deixava meu cabelo solto, minha avó vinha e falava, não, o cabelo dela fica muito feio, cheio assim. Prende, fica melhor. E aí, em questão a isso, é muito bom esses lugares para pessoas que te reconhecem como mulher negra, que passaram por vivências parecidas com você e entendem esse seu lado, do que fora pessoas que tentam te embranquecer mesmo sem você querer. Mas o interessante disso tudo é sobre você pegar o conhecimento, pegar as vivências, você absorver tudo isso e você levar para casa, porque é isso. A minha avó e minha mãe também eram assim. A minha mãe hoje em dia, ela tá mais de boa. Ela ainda não gosta de cabelo cheio, mas é uma coisa que eu vou mudar na cabecinha dela, só questão de tempo. Mas a minha mãe, minha avó, todas as minhas tias são mulheres negras,
negras, retintas, e são mulheres que passaram por esse processo de embranquecimento, né? A minha tia mesmo, ela usa cabelo liso, ela usa mega hair e tal, porque ela fala que o cabelo natural dela não é bonito. Minha outra tia só usa trança, minha mãe só usa trança. Então, é sobre você absorver e repassar pra frente, sabe? Pra você tentar resgatar o que foi negado a elas. A identidade que foi negada a elas. Essa coisa do embranquecimento que elas foram obrigadas a passar, entende? Total. Então, a minha mãe, tipo, não sei se eu não estivesse na vida da minha irmã, não sei o que a minha mãe faria. Talvez, por ela não gostar tanto do cabelo dela como eu não gostei do meu cabelo, talvez o cabelo dela já esteja relaxado, sabe? Sim. Eu comecei a relaxar meu cabelo quando eu tinha 8 anos. Eu parei de passar química no meu cabelo aos 12. Então, agora eu com 15... Não, foi aos 13, porque eu tive uma recaída. E aí, aos 13, eu repassei ainda. Mas é isso que eu sempre falo. Eu sempre falo pra ela. Essa coisa do pardo me irrita. Ai. Me irrita, Nossa. assim, no fundo do meu estômago. Me irrita, remexe tudo. Eu não julgo tanto os meus amigos que falam muito isso, porque tá bom, né? A opinião deles. Só que eu tenho um negócio na minha cabeça que toda vez que alguém fala, ai, mas eu não sou negro, eu sou pardo. Eu falo, querido, pardo é uma espécie de... É uma espécie... É branco? É uma espécie de tigre. É uma espécie de quê? É uma espécie de... Ele faz parte do negro ou faz parte do branco? Mas tem um uma chocolate coisa. ao leite ali, né? Aí olharam pra mim um tempo atrás e falaram, não é nenhum dos dois, é uma raça específica. É um Megazord. É uma coisa interessante. Primeiro que a gente vai falar, pardo, ele é um processo de miscigenação no Brasil e que não é à toa, né? Eu fico pensando um pouco sobre, de novo, voltar para os afetos, para a sexualização, para as relações, a gente também desejar ser amado por esse que é padrão, né? Então, minha mãe foi casada, meu pai é um homem branco, as mulheres da minha família, mulheres negras retintas, casaram com homens brancos e dali aconteceu a miscigenação. Como a miscigenação no Brasil ele é um processo político, ele é um projeto de embranquecimento da nossa nação e foi usado corpos de mulheres negras para acontecer essa miscigenação. Mas dentro do que a gente entende como negro, de fato, pardo é negro. Então, a gente tem pessoas pretas e pessoas negras que vão formar o que é negro no Brasil. Enfim, muitos assuntos. Sim, na minha escola, pelo menos, quando eu vou falar, tipo, pras pessoas, assim, que, tipo, pra mim, tipo, gente, esse termo pardo não é. Às vezes você é, tipo, preta de pele clara, essas coisas. Falta, tipo, assim... É um ataque um atrás do outro, porque pra eles literalmente não existe. Tipo assim, você é clara demais pra ser preta, só que aí você também é muito escurinha pra ser branca. Pra ser branca. E fica nessa questão. E é difícil de explicar isso pras outras pessoas, até porque antes de entrar pro Desvendando Potências, eu era nessa também, de parda, assim. E demorou pra eu começar a me identificar como uma mulher preta de pele clara, sabe? Sim. Acho que é um processo, por isso é tão importante ter espaços, assim. O fato é que a gente tá sempre pro mais escuro. A gente nunca vai estar no campo do claro, jamais. Então, na dúvida, somos pessoas negras e estamos aqui. Somos pessoas pretas de pele clara. Mas a gente tá mais pra cá do que pra lá, com toda certeza. Tem gente de ter que foi se achar. ensinado isso desde sempre, tipo, em casa. E você... Tipo, a mãe era meio racista, algo do tipo. Mas você não é preto, você é pardo. Eu acho que é a estratégia de cuidado, sabe? Isso que vocês falaram, por exemplo, de... não deixa o cabelo tão volumoso. Vamos fazer trancinha. Ou, você não é tão negra assim. Eram, acho que, estratégias de cuidado dessas mulheres pra nos proteger. Porque elas sabiam a violência que elas sofreram em alguma medida e que a gente ia sofrer, sabe? Eu acho que esse negócio do pardo é uma coisa muito de desvalidação, né? Acho que é meio... A minha avó até hoje, eu fico louca com ela. Porque eu falo, vó, a senhora é preta. Minha avó é retinta. Vó, a senhora é preta. Não. Eu sou morena. Eu falei, morena é cor de cabelo, vó. Ela... O eufemismo, né? Pra tentar dar uma tranquilizada. Porque é isso, ser preto. Que não é ruim. O racismo é exatamente preto associado a coisas ruins. Eu acho que pardo, moreno, mulato é uma censura. Uma coisa de tipo, a gente tá vendo que você é preta, mas... preta. Não pode falar preta, assim. Você... Pra que ser assim, né? Tipo, existe um padrão de preto. Tipo, esse é o tom que você tem que ter pra ser considerado preto. Senão, você é pardo. E em questão a isso, as pessoas, às vezes, tem gente que tão ensinado isso, que às vezes tá sendo racista usando esse termo e nem percebe. Falavam assim pra mim, não, você não é preto. Preto é o pessoal da África.
E eu ficava assim. O interessante é pensar que a violência sabe. A violência sabe exatamente quem é preto e quem é branco. Quando alcança corpos de mulheres negras, de pessoas periféricas negras, eles sabem quem é preto e quem é branco. Em questão que você disse sobre passar química, até pra quem não passa química, só tipo assim, pra você foi ruim você se identificar. Só que, tipo, exemplo, eu nunca gostei de química, eu não gostei de meu cabelo com muito creme. Eu sempre gostei do meu cabelo cheio. E eu passei tanta coisa. Eu já contei no curso quando a mulher falou que levou um susto com o meu cabelo e eu fiquei, bom dia. E tipo, as pessoas ficam... E aí, até hoje, às vezes, né? Tipo, no tempo... Lá da 7ª série, mais ou menos, que era quando eu sofria muito bullying na escola. Eu ia com meu cabelo solto pra escola, que eu quase nunca usava, mas de uma vez ou outra eu ia. E aí falavam, nossa, mas seu cabelo seria melhor ele definido. Seu cabelo é bonito, mas se você usasse ele mais baixo, seria melhor. E aí eu, tipo, tive que crescer ouvindo o povo falando sobre isso. Hoje em dia eu também... Nem antes, nem hoje eu digo. Mas eu tive que sofrer muita coisa pra aguentar a gente assim. E, gente, também esse negócio de ficar pegando o cabelo... Tipo assim, eu gosto quando as pessoas mexem no meu cabelo, porque eu acho legal. Eu gosto de sentir a pessoa mexendo no meu cabelo. Só que tinha vezes que eu ficava muito agoniada quando eu ficava na rua toda hora e as pessoas ficavam impressionadas com o meu cabelo. Ficavam, nossa, que lindo! Deixa eu pegar. E aí, tipo, ficava... Que é um corpo exótico, né? Então, quando não é sexualizado. Então, muitas das vezes, eu ficava meio... Eu não falava muito, na verdade, isso pra minha mãe, porque eu achava que eu estava sendo... ruim em achar ruim um elogio. Tipo assim, a pessoa tava me elogiando, eu deveria achar isso bom. Só que, de certa forma, eu ficava meio incomodada, porque parecia que, nossa, o meu cabelo era uma coisa exótica, uma coisa rara de se ver. E eu ficava meio, pô, é normal. E aí, quando as pessoas fazem isso, eu ficava meio agoniada. Mas é porque é o que a Letícia falou, né? É visto como corpo exótico. E tudo isso que a gente tá abordando aqui, todos esses assuntos, porque de assunto vai grudando no outro e tal, entra no mesmo assunto da sexualização, de ser aceita, de como a sociedade realmente vê o nosso corpo. Um corpo negro, um corpo feminino, entendeu? Acho que essa questão do cabelo pega em todas as mulheres negras, né? Você aprende a alisar ele e a gostar dele baixo, e quando você realmente se aceita ele cacheado, crespo, tipo assim, passa química pra diminuir o volume e tal. Eu já ouvi bastante disso. E quando a gente tá nesse processo de aceitação, de confiança e tal, de autoestima, eu acho que o cabelo é uma das coisas que mais aumenta a autoestima da mulher preta, sabe? E eu tô nesse processo de aceitar ele mais volumoso, né? E eu acho que dói mais quando vem da família ou de alguém próximo. Esses dias eu tava com meu cabelo mesmo bem volumoso assim, crespo assim, sem definição e tal. Aí a pessoa, eu não gosto do seu cabelo assim, não fica tão bonitinho, minha neguinha do cabelo duro. Aí a filha dessa pessoa estava do lado. E essa pessoa que me falou, ela tem cabelo cacheado, só que o dela é cacheado. E a filha dela é uma mulher branca do cabelo liso. A filha dela olhou assim pra ela e falou assim: isso é uma forma de racismo, só que você não tá coisando, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Tipo assim, às vezes a gente não percebe de tanto que a gente passa por isso, né? E no outro dia, eu fui com ele finalizado pra pegar uma coisa na casa dessa pessoa. Ela, sim, agora sim, seu cabelo tá bonito, porque eu tava com ele definido. Eu fiquei tipo, nossa, realmente aquilo foi um ataque sem percepção. Foi explícito. Tanto que você vê como muda as perspectivas, né? Porque aos olhos de uma pessoa branca, você é exótico, você é bonito. Nossa, que beleza exuberante, que corpão que você tem. Agora, pra uma pessoa negra igual você é... não sei não, hein? Eu assim, nada julgando você, mas eu não gosto do meu cabelo assim. Eu prefiro meu cabelo Exato. mais Uso baixinho, muito isso. assim. Tipo assim... A maioria de pessoas assim, encaixadas que me falam comigo, nossa, o cabelo é lindo. Eu não gosto do meu cheio porque eu acho feio, mas eu acho que com você combina, mas comigo eu acho meio... É que você tem um acessório a mais, né, amiga? E em questão a sexualizar muito o nosso corpo, eu aprendi a usar... Tipo, eu uso roupas mais apertadas e curtas hoje em dia, porque quando eu era pequena... Eu sei que era uma forma de proteção, mas eu não podia usar muitas calças apertadas por conta que eu tinha um bundão, tinha corpão e tudo mais. Eu não podia fazer muita coisa. Eu fui começar a usar short com 11 anos de idade. Antes disso, eu só usava calça comprida. Porque
as pessoas... Minha mãe sempre me ensinou que o nosso corpo é muito sexualizado. Então, tipo, ela sempre me pegava assim, me chamava de canto e falava, olha, se algum homem passar a mão no seu corpo, fazer qualquer coisa, você me fala. E ela sempre me perguntava sobre isso, sempre perguntava, alguém fez alguma coisa com você? Ou algo do tipo, porque... E sempre me ensinou a usar roupas maiores, justamente por conta que o corpo negro é muito sexualizado. E aí ela sempre ficava atenta ali pra tentar me proteger disso. Acho que esse cuidado de todas as manchinhas, eu acho que era com toda filha menina. Só que quando você é uma menininha preta, o cuidado é totalmente redobrado. Eu mesmo odiava meu corpo com todas as forças. Eu cheguei na adolescência e tava comentando com elas aqui. Ai, gente, eu cansei. Eu falei, eu comecei a usar as roupas que eu realmente queria usar, entendeu? Mesmo eu sabendo que ia ter olhares, eu sabendo que ia ter assovios, porque é uma vivência que, infelizmente, por um longo tempo vai continuar. Porque é uma luta coletiva que parece que não tem fim. E, tipo, igual a luta do povo negro. Igual a luta do povo negro, que é uma luta insistente, que não tem fim, que vem do tempo da escravidão e vem percorrendo anos, milênios, anos, e não acaba, entende? Sim, e todas as mulheres realmente sofrem riscos de assédio sexual e tudo, mas as mulheres negras parece que é bem maior o risco. Por a gente, justamente esse negócio de ver a gente como corpão e ver que a gente não vê os nossos limites. Boa. Meninas, então, nosso podcast está chegando ao final. Eu gostaria de, assim, que cada uma de vocês, se quiser falar, deixar algum recado pro pessoal, sabe, sobre o Dia da Consciência Negra ou sobre a negritude. Um recadinho pro pessoal pensar, assim... Amem quem vocês são, né? Eu acho que a consciência negra é muito importante, mas como eu falei no começo, a gente existe o ano todo, todos os dias, e todo segundo da nossa existência é importante. Então, tente se amar, não leve muito o que as outras pessoas falam pra você em consideração. É aquilo, né? Nosso ouvido não é pinico, então, entra por ouvido e sai pelo outro. Você é maravilhosa, você arrasa, é isso. Uma diva. Se aceitem do jeito que são, vistam o que querem e se sintam bonitas pra vocês mesmos, não só pros outros. Se sintam bonitas, se olhem no espelho, veja, pô, eu sou uma negra e eu sou gostosa. Eu sou linda. Maravilhosa. Ai, como que... Ok. Acho que se olhar mais, né? Vocês têm que se olhar mais, pensar mais em vocês. Realmente, se olhem no espelho, abusem, tentem coisas novas, experimente seu cabelo desse jeito, de um jeito diferente, assim, mais armado, um penteado diferente, use roupas diferentes, o que vocês se sintam confortáveis e evite comparações. Eu acho que comparações... Se você começar a olhar pra você e não pro corpo do outro, mas pra você, pra sua vontade, eu acho que você vai ser uma pessoa mais livre, enquanto uma mulher negra. Você é a mais. Eu acho que eu sempre finalizo e sempre gosto de trazer para as pessoas, e eu vou repetir sempre, o quanto a gente precisa questionar as coisas. Isso é muito importante. Não dá pra gente aceitar as coisas como elas são. E eu acho que a consciência negra, ela é uma convocação coletiva da gente pensar coletivamente sobre que tipo de país, que tipo de nação, que tipo de humanidade que a gente está querendo construir e como ela não se sustenta em cima de violência. E diante disso tudo é isso, se celebrem, se exaltem, se valorizem, enxerguem sua riqueza, sua beleza. O que eu tenho pra falar é que Dia da Consciência Negra, pra gente não esquecer que é uma lembrança das pessoas que lutaram pra gente estar aqui, que lutaram para que pudéssemos falar, pra ser quem nós somos e sempre relembrar esses povos que sofreram pra podermos ser quem somos hoje. Letícia, muito obrigada por ter vindo aqui esse podcast com a gente. Agradeço muito a você. Meninas, também foi um podcast incrível, uma conversa maravilhosa. Espero que tenha outra vez, né, sobre outros assuntos. Por aí vai. Boa. Muito obrigada, gente. Temos aqui o Desvendando Potências. Está aberto a todas as mulheres de 13 a 25 anos. Beijo.